adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Verso 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Até aqui. Amém. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Senhor, está aqui meus 5 pães e 2 peixinhos. Entrego a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor multiplique e que possamos sair deste lugar essa noite alimentados pela Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, Ezequias, ele foi um rei justo da nação de Judá. Nos tempos do Velho Testamento. Ele reinou por 29 anos. No período que o profeta Isaías estava lá. Ele era profeta lá. E o Isaías, ele ajudou Ezequias a reformar tanto a igreja quanto o Estado. Ele supriu a idolatria. E ele restabeleceu os serviços no templo. No verso 1, o que ele diz aqui? Ele diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Olha, na continuação aqui, se for continuar lendo o texto, vai dizer aqui pra gente que Ezequias, ele vai para o cantorar. Ele, na oração, ele diz o quê? Ele diz que ela de forma reta, de forma justa, Não é isso? E ele pediu o quê? Senhor, tenha compaixão de mim. E aqui nós vemos o quê? Nós vemos que Ezequias, ele falava a verdade. Presta atenção nisso. Deus não corrigiu ele. Então era verdade. Então ele realmente era um bom servo, concorda? Ele era justo e ele era reto. Não é isso? E a confirmação disso tudo aqui está no verso 5, onde Deus acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que a enfermidade de Ezequias não era o diabo. Não era porque ele estava em pecado. Sabe, o crente tem uma cultura de atribuir tudo que acontece ao diabo. Não é verdade? Eles só ficam dando ao diabo coisas que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor. Olha só, a Bíblia nos diz, ele fala que Jonas, presta atenção, Jonas estava indo para um lugar que Deus não queria que ele fosse. O que Deus fez? Deus mandou um vento. E o barco onde Jonas estava. Quem mandou o vento? Deus. Quem mandou o vento? Deus.
Pois é. Permissão de Deus. Então olha para a tempestade que está em sua vida e tente ver Deus. Tente ver Deus. Deus está dizendo assim, ó, você está indo para um lugar que eu não quero. Enquanto você não voltar, eu vou sacudir a sua casa. Oh, meu Deus. Deus, antes de recolher Ezequias para ele, né? Ele dá uma ordem. Coloque a sua casa em ordem. Olha só, ele não está num contexto de casa física, amém? E sim num contexto de família. Ele está dizendo que, Ezequias, a sua família está em desordem. Arrume a sua vida. As coisas estão fora de ordem. Olha, a palavra do profeta era: organize a sua casa. Ei, põe em ordem a sua vida. Ajusta. Conserta. Ei, amados, alinha com a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Olha só, Zaqueu, você está vivendo como você quer. Você não está me perguntando sobre o que eu penso. Você não está me perguntando o que eu penso sobre a sua casa. Ezequias, você não está me perguntando o que eu penso dos seus filhos. O que eu penso sobre o seu propósito. Relacionamentos. Ô, Ezequias, você está vivendo a tua maneira. Ezequias pode ser nós. Somos Ezequias. Ezequias, chegou o seu tempo. Põe em ordem a sua casa. Deus está falando para pôr em ordem dentro de uma sequência de importância. Entende, igreja? A gente aqui só prioriza aquilo que é importante para nós. Por isso que entender a importância de cada pessoa em nossa vida e coisas envolve toda uma logística de vida. Oh, Deus. Olha, nós valorizamos, nós investimos e nós cuidamos daquilo que é prioridade para nós. Sendo assim, onde você tem investido seu tempo, seu dinheiro e a sua atenção? É um tripé, é um tripézinho, é um tripé. Seu tempo, seu dinheiro e a sua atenção. Ali é a sua prioridade. Ezequias, Ezequias, tem priorizado mais o que tem preço do que o que tem valor. Abre os seus olhos, Ezequias, se liga. Ei, quanto custa uma amizade, amados? Quanto custa um casamento? Quanto custa tirar um tempinho para estar brincando com seus filhos, com seus netos? Ei, é questão de prioridade. É questão de prioridade. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Amados, eu ouvi sobre um casal, né, casal de pastores, de líderes. E um do casal decidiu que não quer mais. Um outro casal quer o divórcio. Meus queridos, todo o ministério é de 1000 membros. Tudo que envolve o ministério desse casal vai cair. Sabe por quê? Porque uma família forte sustenta o ministério. O ministério forte
não sustenta a família. Fiquem ligados. A palavra está dizendo para mim e para você hoje. Você vai morrer. Quem é seu Jane? Está repreendido. Mas vai morrer, não vai? Vamos? Mas antes, põe a casa em ordem. Oh, aleluia. Que possamos dizer lá na frente que valeu a pena, sabe? Valeu viver intensamente a nossa família. Valeu a pena, amados. No mês passado, eu criei coragem, né? E levei eles ao cinema. Eu nunca tinha pegado ônibus, né? Mais de 25 anos. Ele nunca tinha ido ao cinema. Aí tomei coragem e vamos lá, meu filho, vamos pro cinema. Levei no cinema. Gente, foi prazeroso ver os olhos dele, o brilho nos olhos dele. Foi a primeira vez no cinema. Ele e o Guilherme, meu sobrinho. Porque eu decidi esse ano entrar com o propósito de dar mais tempo. Sabe que depois ele joga totó. Joga não, deixou. Ele é café com leite, mas eu sou competitiva, eu não vou deixar ele ganhar. Sabe? Gente, já fazia 25 anos, 25 a 26 anos que eu não pegava um ônibus, eu só andava de carro. Mas esse ano eu já peguei 3 vezes. Um levei ao cinema, outro nós fomos entregar um rolê no Bem Market. E final de semana passada, eu levei ele à praia. Nós fomos à praia, sabe? Oh, meu Deus. Criem, gente. Cria. Construam memória afetiva. Porque a memória afetiva é para sempre. Fica na mente da criança. Ele vai contar essas histórias para os filhos, para os netos. Sabe, eu decidi não me desesperar mais por causa de dinheiro. Não vai vir mesmo? Fica dando presente, fica dando coisas. Presente quebra, rasga, se desfaz. Mas a memória afetiva, meus queridos, é para sempre. É para sempre. Então desfrute do tempo em família. Entende, igreja? Desfrute o seu tempo em família. Quanto tempo nós levamos numa telinha, né? A gente perde tempo na telinha de celular. É muito tempo. Vídeos curtos de YouTube, de Facebook. Dê esse tempo para sua família. Sabe por quê? Porque morrerás. Desfrute de uma tarde de bate-papo com os amigos. Toma um café. Tá, eu sei que tá caro. Bota mais água e faz fraquinho. Tá ralinho. Morrerás. Tu morrerás. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre família. Em 1 Timóteo, se não quiser abrir, tudo bem. Eu quero estar olhando aqui. Se vocês quiserem abrir, vou abrir e vou ler rapidamente aqui, para não tomar muito tempo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Vou estar lendo aqui pra gente. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Não sou eu dizendo, gente, é a Bíblia. A igreja está entendendo? Eu estou no caminho? Eu acho que eu estou, hein? Olha de novo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Continuando no 38, hein? Ezequias. Eu quero que você seja frutífero, Ezequias. Eu vou te abençoar, Ezequias. Ô, Ezequias. Não vai faltar recursos. Eu vou cuidar da sua casa. Eu vou cuidar dos seus filhos. Mas coloque a casa em ordem. Organize as suas prioridades. Amados, que nós possamos chegar
no fim da nossa vida e dizer: eu fui bênção na vida de alguém. Amém, glória a Deus. Eu fui bênção na vida da minha família. Sabe, não é a respeito do quanto dinheiro eu guardei. Não tem nada de errado, tá? Tem um dinheirinho, né? Buscar, trabalhar para prover a casa. Mas também que possa ser usado para abençoar outros. Aí sim é bom. Aí é o Evangelho de Cristo. Maravilhoso, sabe? Olha, então, Ezequias, o que você tem em suas mãos, hein, Ezequias? Põe em ordem, se organize, cuida, porque morrerás. Porque morrerás. Olha, quando Deus fala para Ezequias, pôr a casa em ordem, Ele está dizendo para ele e para nós: me adore. Me adore como servo. Me adore como líder, como filho, como pastor. Me adore. Me adore como dona de casa, como mãe, como filho. Me adore, Ezequias. Cuida do que eu cuido. Ama o que eu amo. Faça como eu faço. Perdoe como eu perdoo. Oh, aleluia. Ezequias, coloque sua casa em ordem. Coloque sua casa em ordem. Por falar em desordem, a Bíblia nos fala a respeito de Ló. Vou trazer Ló aqui também. Ele se desviou da sua parentela piedosa e foi viver de acordo com a sua natureza pecaminosa. Foi a escolha dele. Ló, ele se mudou para onde? Para Sodoma. E ele sabia o que era Sodoma. Ele sabia. Ainda assim ele foi para lá e se assentou no portão. O que significa se assentar no portão? Significa que Ló era um juiz ali. Ele virou um juiz em Sodoma. Olha, apesar da posição dele, os homens lá de Sodoma, eles não respeitavam Ló. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Ló era hipócrita. A Bíblia fala que Ló ofereceu suas filhas para serem acusadas. Para proteger os outros que estão dentro da tua casa. E depois disso, sabe o que acontece? A sua esposa vira uma estátua de sal. Sabe o que nós vemos aqui? Vemos Ló perder a sua família. Olha, a perversidade de Sodoma era tão grande, que os homens pediram para Ló, os anjos, para quê? Para abusar deles sexualmente. Gente, a Bíblia nos diz que Ló disse não, mas ele ofereceu suas filhas virgens. Sabe, eu não consigo defender Ló. Desculpa, eu não vejo defesa para Ló. Não tem como. O que ele fez ali foi colocar a religião acima das suas filhas. Preste bem atenção. Por favor, preste atenção no que eu falo, para que não haja uma interpretação particular. Errônea. Amém? Olha só, os anjos, eles não precisavam de defesa. As filhas deles sim. Os anjos, eles sabiam se defender, as suas filhas não. Olha, a Bíblia fala que depois dessa situação, desse acontecimento, a esposa dele fez o quê? Não respeitou. Ele disse o que para eles? Vamos embora, vamos meter o pé neste lugar. E ninguém olha para trás, hein? A esposa de Ló olhou, gente. O que isso significa pra gente? Que Ló, ele não tinha autoridade dentro da tua casa. Sabe por quê? O homem que entrega suas filhas para serem abusadas de alguma forma
Um homem ou uma mulher que entrega a sua casa para ser abusada de alguma forma, vai perder alguém. Alguém vai ficar para trás. Alguém vai ficar no meio do caminho. Oh, meu Deus. Que isso não seja para a gente. Sabe por quê? O ativismo religioso, ele é falso. Ele mente, ele engana. Olha, a espiritualidade te faz parecido com Jesus. Preste atenção nisso. A religiosidade, ela mata. A espiritualidade liberta. A religiosidade condena pessoas para o inferno. A espiritualidade ama o mais vil pecador. Presta atenção. Ei, em uma igreja religiosa, presta atenção nisso. Você entrar por aquela porta ali, ó. Um transexual, por aquela porta ali, vai colocar ela no canto, vai enxergar ela no canto. Ninguém vai cumprimentar, nem dar a paz do Senhor. Ela vai ficar de cabeça baixa, se sentindo um lixo em nosso meio. Oh, meu Deus. Agora uma igreja espiritual vai entender o quê? Vai entender que ela é uma pessoa e que precisa de Deus tanto quanto eu, como você. São duas palavras distintas, apesar de parecidas. O que não deve ser julgado, amados, deve ser amado. O que não deve ser julgado deve ser amado. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que é poderoso para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. A religiosidade te faz falar em língua no domingo à noite e guardar a língua na segunda. A espiritualidade não. Quando alguém vem falar mal de alguém para você, o que a espiritualidade faz você fazer? Faz você perguntar: você orou por ela? Ora por ela. Sabe por quê, gente? Esse é o caminho. Essa é a forma de caminhar. É o que nos leva a Deus. É desse jeito. Nós não podemos colocar fogo onde já tem fogo. Porque a espiritualidade não coloca fogo onde já tem fogo. Jesus diz que os filhos de Deus serão o quê? Serão chamados pacificadores. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amém? Amados. Oh, aleluia. Por que Deus deu mais 15 anos para Ezequias? Por quê? No verso 4 e 5, nós vemos aqui que antes que o profeta Isaías atravessasse o portão do palácio, né, de saída do palácio, Deus manda Isaías voltar. E dizer o quê? Diz ao rei Ezequias que ele ganhou mais 15 anos de vida. Ele ganhou mais 15 aninhos aí, tranquilamente. Sabe o que? Porque Deus ouviu a sua oração. Ezequias, ele ganhou mais 15 anos de vida. E ainda assim, gente, ele não colocou a casa em ordem. E por conta disso, ele gerou um rei chamado o quê? Manassés. Meus queridos, a Bíblia diz que Manassés foi o pior rei em Israel. Foi o pior rei em Israel. Ezequias cometeu erros que condenou toda uma geração. Toda uma geração. Vou ler aqui 39, verso 1. 39, verso 1. Naquele tempo, enviou Merodach, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas
e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente. Ele já tinha convalescido. Olha aí. Olha isso. Eita, olha o que aconteceu. Virou testemunho. Estava terminal e foi curado. Oh, aleluia. E um dos príncipes fez o quê? Mandou uma cartinha e um presentinho para Ezequias. E por que fizeram isso? Por causa da cura milagrosa. E o Ezequias, por causa disso, ele ficou desatento na ordem de organizar a sua casa. Sabe o que ele fez, igreja? Ele mostrou aos mensageiros a casa do tesouro. Ele mostrou prata, ele mostrou ouro, ele mostrou arsenal de guerra. Ei, tudo foi mostrado naquele lugar. Tudo foi mostrado. E nós vamos ver no verso 5. Aqui no capítulo 39 do profeta Isaías, que Ezequias, ele pega a Babilônia e leva para dentro da casa do tesouro. Gente, ele mostrou tudo. Igreja, preste atenção. Cuidado para quem você está mostrando a sua casa. Cuidado para quem você está mostrando a sua vida. Cuidado. Olha, Ezequias abre a casa do tesouro. Cuidado para quem está entrando no seu tesouro chamado filho e filha. Cuidado para quem está entrando no seu tesouro chamado casamento. Cuidado. Cuidado para quem está entrando no seu tesouro chamado ministério. Não abra o seu tesouro. Amados, quando ele abriu o tesouro, o profeta Isaías disse o quê? Assim diz o Senhor, o mesmo que te deu 15 anos a mais, que fez um milagre, que arrancou você da depressão, arrancou você da tristeza. Escute, os seus tesouros serão todos levados. Os seus filhos serão feitos eunucos. Eles serão incapazes de gerar filhos. Na geração próxima, meu querido, os seus filhos sofrerão consequência do seu erro. Foi essa a palavra. Mas a resposta de Ezequias, gente, a resposta de Ezequias é assustadora. A resposta dele não pode ser a sua resposta. A resposta de Ezequias não pode ser a minha resposta. Olha, no verso outro, capítulo 39. Diz o quê? Disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Oh, meu Deus. Gente, o rei Ezequias, ele entendeu, não entendeu? Que durante a vida dele teria segurança, teria prosperidade no seu reino. E por esse motivo ele diz o quê? Boa essa palavra. Boa essa palavra. Tipo, meus filhos vão sofrer. A igreja, depois que eu morrer, vai cair. Tá. Deixa eu fazer as contas. Mas eu vou ter paz, eu vou ter dinheiro e eu vou ter segurança. Boa essa profecia. Foi isso que ele disse. É isso que está dizendo aqui, gente. Um homem
sua casa não vai pensar no futuro de ninguém. Não está nem aí para o outro. Não é uma mulher, não é um homem geracional. Sendo o nosso Deus é geracional, não é? E agora? Organize a sua casa. Organize a sua vida. Tem coisas para concluir? Conclua. Tem perdão para pedir? Peça. Ei, faça uma pipoquinha, uma bacia grande de pipoca. Senta no sofá com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Assista um filme em família, gente. Isso é importante. Não perca tempo no celular. Sabe essa tela viciante? Gente, você acorda, nem a remela você tira do olho. Porque já está naquele meu zap para ver se alguém respondeu você. Se alguém falou alguma coisa com você. Ei, você começa a tentar ler e os olhos não está escrito, não? Ei, organize a sua casa. Porque morrerás. Organize o que você pode organizar. Tem coisas que a gente não dá para a gente organizar, né? Tem uns conflitos em drogas, várias coisas, situações. Eu sei que não é pra gente organizar. Tem que passar por alguns processos, algumas situações. Mas olha só, tem coisa que dá pra gente organizar. E o que não dá para organizar, o que a gente faz? Coloca na mão de Deus. Deixe na mão de Deus. Coloque na mão dele. Olha, a palavra de hoje é essa. Organize a sua casa. Cuide da sua família. Amém? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem ficar de pé, fazemos uma oração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. Sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. Glória a Deus. Me fazem ver, me fazem crer. Se torna para os pés no chão. Me fazem ver, me fazem crer. Me levam o meu coração. Se eu creio sobre tua palavra, eu me movo. Mesmo que sobre as águas, creio. Sobre tua palavra, eu me movo. Mesmo que sobre as Senhor Deus, meu Pai, me movo. me dê uma chance, Senhor, de fazer o diferente daqui pra frente, Senhor. Senhor, derrama sua graça, sua misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias, Senhor. Todos os dias em nossa casa, Senhor. Que possamos, Senhor, a gerar famílias e famílias, gerações que te adorem em verdade, Senhor. Oh Deus, que a gente não venha gerar Manassés, Senhor. Oh Senhor, que eles possam gerar, Senhor, gerações de adoradores, Senhor. Pessoas que entendem a tua palavra, Senhor. Que buscam aprender da tua palavra, meu Deus. Que venham, Senhor. Que venham ter sede. Sede, que venham ter fome da tua palavra, Senhor. Que venham aprender, Senhor, de ti. Não querer mudar o que o Senhor pensa sobre nós, mas sim o que nós pensamos sobre ti, Senhor. Porque o que o Senhor pensa sobre nós não tem que ser mudado. Mas o que nós achamos sobre o Evangelho precisa ser mudado. Senhor, que possamos viver, Senhor, pessoas retas, íntegras, justas. Senhor, nos ajude, Senhor, a cada momento, Pai. Cuide, Senhor. Cuide de cada um de nós, Senhor. Que possamos dizer que nós
Tudo começa, meu filho. Tudo começa, meu filho. Onde for.